E não é de hoje que a gente sabe tudo isso que eu acabei de falar, né? Tem aquela brincadeirinha, né? Caixão não tem gaveta. Nunca vi um carro funerário com um carro de mudança atrás. Nós só temos isso. Jesus só está reafirmando isso e nos lembrando de coisas que Ele está nos presenteando todo dia. Mas o mundo que a gente vive diz, você precisa de mais. Eu quero que vocês imaginem uma cena comigo. Você, diante de um túmulo. Tranquilo, né? Todo mundo já foi num cemitério, né? Qualquer coisa, vocês podem ir aqui do ladinho, né? Mas vai ali no túmulo e você, ao olhar o túmulo, você vê que tem o teu nome, o teu sobrenome. Onde você quer chegar com isso, pastor? Vocês só estão assim, ó. Né? A data do teu aniversário, do teu nascimento, na verdade, e a data de hoje. Ou vamos colocar a data de amanhã, vai. Vamos dar 24 horas de vida para vocês ainda. O que você faria? Você está tendo lá, literalmente, uma revelação de Deus, que você vai morrer em 24 horas. E aí? O que você faria nesse último momento? Qual sentimento encheria o teu coração, se deparando com isso? Acho que primeiro é a negação, né? Eu não quero morrer amanhã não. O que eu posso fazer? Não. Você tem 24 horas de vida. O que você faria? Né? Qual é que seria o teu sentimento? Você se arrependeria de alguma coisa que você fez? Ou que deixou de fazer, por exemplo? Sabe que às vezes a gente tem que ter um choque de realidade, assim, e Jesus ele dá esse choque de realidade dentro de uma situação literalmente do cotidiano, né? Jesus teve esse papo com uma pessoa e eu quero convidar então vocês a abrirem a Bíblia no texto de Lucas, capítulo 12, e aí o versículo 13 até o 21. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão falou para Jesus, né? Ele falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lhe proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Ó, que bênção, né? Os campos produziram com abundância. E arrazoava, pensava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isso, tive uma ideia. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Olha que ideia maravilhosa ele teve. Então, direi a minha alma, né? Falo comigo mesmo. Tens um depósito de muitos bens para muitos anos. Descansa, come, beba e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, nesta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Mas eu vou começar contando algo bem bom. Deus não mudou. A Bíblia menciona que este homem era rico e que ele teve uma grande colheita. Olha que bênção! Porque nós sabemos que se nós colhemos bem, não é só fruto do nosso trabalho. Teve chuva na hora certa, teve o sol na hora certa, não é verdade? E isso é dádiva de Deus. Eu falo que as pessoas mais abençoadas para ter o coração grato são os agricultores, porque eles dependem constantemente de Deus, né?
Está na época da colheita, Senhor, abençoa para dar sol, para eu conseguir fazer a minha colheita. E Deus vai lá e abençoa e não perde os grãos. Olha que maravilha. Então, essa pessoa, ela é abençoada. E se Deus permitiu que ela fizesse uma grande colheita, esse texto não diz sobre a gente não ser rico, tá? No sentido mesmo. Ser rico, Deus também permite que alguns tenham esse dom de multiplicar a sua riqueza. O problema é o que a gente faz com isso. Então o texto não fala contra a gente receber de Deus também as promessas, sim, e se cumprir sobre a nossa vida. Esse é um ponto importante. Deus não muda. Primeiro hino que nós cantamos, ele continua sendo Pai bondoso, Pai querido. Tranquilo? Só que daí, diante da grande colheita, ele se apega ao dinheiro, e aí a palavra avareza, dentro do contexto bíblico, ela é bem significativa, e aí eu vou colocar agora para vocês guardem isso, porque, biblicamente, a avareza é você confiar nas suas próprias mãos, e ela vai contra a generosidade. A pessoa avarenta, ela não é generosa. E o que nós aprendemos de Jesus? A generosidade, tá? Dividir, né, comunhão, por exemplo, partir do pão, todas essas coisas, né, a generosidade vem de Deus e a Deus nós compartilhamos. E diante também da avareza, porque o segundo assunto que Jesus mais tratou foi sobre o dinheiro, vocês sabiam disso? Sim, primeiro foi reino de Deus, segundo foi dinheiro. De tanto que o nosso coração ele é enganoso. E a avareza, então, ele vira uma idolatria. Tanto que no português não fica muito bem, não é nesse texto, em outros evangelhos, Jesus vai falar claramente contra o deus Mamon, né, no grego, que é o deus do dinheiro. Você olha, não corrompa o teu coração. Lembra aquele versículo que ele diz, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração? É desse que ele está falando, desse Deus do dinheiro mesmo, tá? Então, a avareza é uma pessoa que está se distanciando de Deus, dessas duas formas, confiando mais na sua mão, no dinheiro, do que até mesmo no próprio Deus. E aí vem um puxão de orelha grande para nós, porque eu digo nós, eu me incluo junto. Nós não somos diferentes. Atenção num detalhe do texto, esse homem já tinha celeiros. Ele teve o trabalho de destruir os celeiros que ele já tinha e construir novos. Trabalho desnecessário. Viram como tem a questão da avareza? Né? Trabalhou duplamente, destruiu aquilo que ele já tinha para fazer de novo, a partir da vontade dele, né? Ao invés de literalmente agradecer a Deus pelas dádivas. Bom, continuando a história. E aí ele vai dizer, né, eu direi a mim mesmo, uma versão ele diz, né, no versículo 19, eu direi a mim mesmo, direi a minha alma, né, na versão que a gente leu, ô homem feliz. Quantas pessoas vocês conhecem que diz assim, quando eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. No dia que a minha casa estiver desse jeito, aí eu posso descansar. Não, porque assim, pastora, hoje eu trabalho, eu ganho tanto, mas quando eu ganhar tanto, por isso que eu estou me esforçando, aí eu vou ser feliz. Aí você vai até me ver mais na igreja. Será que esse texto é muito longe dos nossos dias? Ou eu preciso dar mais uns exemplos? E aí, piora para a nossa vida, e eu digo, nossa, de novo, me incluo nisso, porque se nós estamos colocando tempo demais para conquistar as coisas deste mundo, nós estamos tirando tempo de algum lugar, porque todo mundo continua com as 24 horas por dia. E talvez esse é o peso que o mundo não tem feito, esse cálculo o mundo não tem feito. O que você está perdendo para ganhar isso? O Jesus ele usa um jeito muito simples. Você está perdendo a sua vida.
E ele usa uma palavra bem interessante, né? Seu tolo, né? Seu bobo. Nós iríamos usar, né? Ela tá gravando, né? Mas é para a pessoa entender. Seu burro, tá jogando a vida fora. Aí todo mundo entendeu. Ah, pastora, não, Jesus é um pouco mais delicado, 2000 anos atrás. Seu tolo, né? E tolo é aquele que não age com sabedoria. É o insensato. E aí, de novo, né? Vou voltar lá para o Salomão e dizer assim, é vaidade, é correr atrás do vento. Entende como, se a gente olhar para o texto bíblico, ele vai dizer assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde eu estou indo com ela? E a gente tem que dar essa paradinha mesmo. Por quê? Terminando esse primeiro puxão de orelha, né? Ou talvez uma palavra de alento, nós daqui a pouco vamos orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você confia que Deus, esse Pai é bondoso? Que esse Pai é querido? Você confia que esse Deus é Senhor sobre tudo e todos? Sim ou não? Então, saia com alegria. Você vai dormir hoje, vai acordar amanhã, vai fazer a sua parte e acredite, o pão não vai faltar. Ou, como Lutero diz, o que é necessário para viver não vai faltar. Essa é a promessa, não é a pastora que está dizendo, não. É o próprio Deus que está dizendo, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí vem a pergunta, por que a gente desperdiça a vida, então? Sabe, eu fiz uma continha bem básica aqui, ó. Vou voltar lá no início, né? Você como eu temos 24 horas por dia. Isso te dá 1.440 minutos. Um total de 86.400 segundos. Isso em 24 horas. O que é que você está fazendo com ele? Olha que presente maravilhoso Deus nos dá todos os dias. E não é de hoje que a gente sabe tudo isso que eu acabei de falar. Né? Tem aquela brincadeirinha, né? Caixão não tem gaveta. Nunca vi um carro funerário com carro de mudança atrás. Nós só temos isso. Jesus só está reafirmando isso e nos lembrando de coisas que Ele está nos presenteando todo dia. Mas o mundo que a gente vive diz, você precisa de mais. O mundo está dizendo assim, é normal a gente se matar trabalhando. Tá, normal para você que não acredita em Deus, ou não confia em Deus, porque o normal para quem confia em Deus e, né, é bem diferente. Eu quero fazer então os desafios com você, porque daí vocês vão virar assim, mas pastora, a gente precisa de dinheiro, né? Porque eu quero fazer isso, isso, isso. Eu vou dar uma listinha de coisas que não precisa de dinheiro para fazer. E acredite, aqui Jesus está usando a parábola para dizer o que nos mata. E eu vou dar uma listinha meio que, né? Vamos pensar aí biblicamente, que traz vida. Eu desafio a você, e a mim também, tá? Quando foi a última vez que você chamou alguém, deitou no chão para ver as estrelas? Para comprar, né? Para desenhar, para achar onde é que está o Cruzeiro do Sul. Quando foi a última vez? Vocês estão rindo, né? Tá bom, alguns vão dizer assim, mas pastor, eu nem consigo mais deitar no chão, né? Tá bom? Pensei em vocês também. Quando é que foi a última vez que você colocou uma cadeirinha, então? Chamou alguém para sentar do teu lado para ver o pôr do sol? Ou o nascer do sol? E aí? Quando é que foi a última vez? Quando é que foi a última vez? E aí eu desafio você também a fazer isso. Que você tirou o chinelo, o sapato e foi jogar futebol descalço na grama. Com uma criança. Tá piorando, né?
Nem cheguei na última ainda. Desafio você a chamar alguém que você gosta para dar uma volta no quarteirão, de mãos dadas, conversando. E aí? Muito difícil? Não. E não custa nada, tá? Ou então, na mesma ideia, né? E quando for caminhar, não leva o celular, tá? Essa é a ideia também. Voltando ao deitar no chão, né? Quando é que foi a última vez que você parou para ver as nuvens e ficar brincando? Isso parece um ursinho. Isso parece um cachorro quente. Tá com fome. Gente, isso não é coisa de criança. Isso é convivência. E qualquer um de nós pode fazer, tá? Até quem senta na cadeirinha ali, pega uma espreguiçadeira, né? Quando é que você se ajoelhou ao lado da cama do teu filho? Mais para quem tem filho agora, né? Perguntou como é que foi o dia. E orou agradecendo pelo dia que vocês tiveram. Se você é casado, casada, deitou na cama, também compartilhou como foi aquele dia, bom ou ruim. Se deram as mãos e oraram juntos. Difícil de fazer isso? Eu desafio você a fazer isso. E aí? Outra coisa que eu acho especial, e esse é um desafio para cada um de nós. Pegar o celular, lembrar de uma pessoa que nós gostamos, que é importante para nós, e ligar. Lembra o que é ligar ainda? Ouvir a voz da pessoa do lado, o tom, o timbre, e conversar com ela 5 minutos. Acredite, isso é viver. Isso não é você construir celeiros. Isso é tudo coisa que Deus tem te dado gratuitamente, 24 horas por dia. E você está aproveitando? Ou está correndo? Você já tem? Você já é rico. Jesus diz, o homem é rico. Deus só, deu um jeitinho para ele receber um pouquinho mais de colheita, para ele ser generoso, compartilhar. Mas a burrice dele, no português claro, né, Jesus usou tolo, foi tanta que ele foi destruir celeiros e ajuntar mais ainda. E nesse processo ele perdeu vida, E aí a gente podia mesmo, né? Até ia desafiar vocês também a pensar mais coisas, como a minha listinha aqui que eu compartilhei, de coisas que a gente pode sair fazendo hoje mesmo, se preparar para fazer amanhã, depois, que não custa dinheiro nenhum, e a gente deixou de fazer e que dá vida. E aí, o que a gente poderia fazer? Vocês lembram de alguma coisa? Que não custa dinheiro? Fica a tarefinha para casa, então vocês estão meio devagar, né? Bem, eu tive a semana inteira, né? Inspiração divina para fazer a listinha. Mas esse texto não é para a gente sair triste, tá? É para a gente reconhecer quão rico eu e você somos. Mas o que é que a gente está fazendo com a nossa riqueza? E eu não estou falando disso, porque nisso nós confiamos em Deus. O que nós precisamos para viver, Ele vai dar. Não que a gente vai ficar deitado numa rede, não é essa a ideia também, né? Ficar sombra e água fresca, como diz no ditado. Mas fazer a nossa parte e aproveitar a vida que Deus tem nos dado. E de verdade, quem ficou na dúvida aí na listinha, depois eu vou publicar o vídeo. Volta lá. Faço isso, vou colocar lá no Facebook, tira uma foto, né? Você vendo as estrelas, vou amar receber isso lá no Facebook. Pastora, aqui a gente vê o pôr do sol, tira uma foto do pôr do sol, né? Fui caminhar, pastor, coisa boa. Orar não precisa, gente, isso eu já sei como funciona. Você caminhar, que eu não sei se vai cair se você levar o celular e cair na calçada, também filma daí, tá? Então não é para levar celular. Mas é especial saber que Deus continua sendo fiel e vai ser sempre.
Mas por que que a gente cede aos desejos deste mundo? Sabe? De novo, o português fala burrice. Jesus vai falar tolo. Você está perdendo as 24 horas que eu estou dando para você. E que eu quero que você generosamente aproveite com as pessoas que estão ao nosso lado. Aproveite, é presente de Deus para a tua vida. Mas tome cuidado, porque todo mundo diz, você tem que fazer celeiro. O mundo diz, você tem que perder coisas. Você tem que aproveitar o momento para ganhar. Tome cuidado com isso. Isso não vem de Deus. E aí eu quero sim que você receba essa palavra de graça para a tua vida. Faça a tua listinha, compartilhe comigo, né? Tem o pessoal que diz, compartilhe comigo, de verdade, né? Seja generoso e a gente possa ensinar o jeito que traz vida, o jeito que é cristão. Por isso, aproveite. Deus tem muito para fazer com você e a partir de você, 24 horas por dia. Como é? 1.440 horas num dia, em minutos. 86.400 segundos. Que você possa ser rico naquilo que Deus tem te dado e ser pobre naquilo que o mundo diz que é valioso. Termino para nos exortar mesmo, né? Com o último versículo. Os últimos dois, ó. Mas Deus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para Deus. Palavra, se a gente vai trazer para o nosso texto cristão, vai dizer assim, esperto, sábio, inteligente. Hoje estou te dando mais 24 horas para você aproveitar. E aí, tu tá ficando cada vez mais rico diante de Deus. Sentiram a diferença? Que assim seja na tua vida. Amém.